Fala, torcedor, aqui do canal Papo Jaconeiro, eu sou Douglas Zanotto. A gente tá aqui mais uma vez para falar da grande paixão da nossa vida, o Esporte Clube Juventude. Bom, olha só, a gente já tem hoje o nosso próximo desafio aí da Série B. O Juventude vem de um jogo contra o Fortaleza no Alfredo Jaconi no último sábado, em que a gente não pode esconder a nossa decepção de certa forma, porque imaginávamos uma vitória, até pelos desfalques que o Fortaleza tinha. A questão logística também que acabou atrapalhando um pouco eles até reclamaram, mas são coisas que a gente acaba passando o ano todo. Só que mesmo com esses desfalques, a gente conseguiu ver uma equipe do Fortaleza muito madura dentro de campo e com qualidade, né? Esse Fortaleza é a maior folha da Série B, né, gente? O Fortaleza veio de vários anos em sequência na Série A, tinha uma folha de pagamento cara no ano passado e não conseguiram se livrar de muita gente ali. Então acabaram ficando ali, né? Vários jogadores que tinham um contrato mais longo acabaram permanecendo nesse elenco e fazem jus aí ao time do Fortaleza, que é, para mim, o time mais forte dessa Série B. O Criciúma tá ali de líder, mas o líder era para ser o Fortaleza. Né? Vamos ser sinceros. Então, por isso que uma vitória seria muito importante, porque a gente conseguiria abrir distância desse próprio Fortaleza. Bom, o Juventude poderia ter ganhado, né? A gente teve no primeiro tempo as chances de gol. Todo mundo aí tá magoado com o paraguaio Amarília no momento, né? Ele poderia ter sido o herói da noite. Teve pelo menos duas chances claras para isso. Acabou não conseguindo e no segundo tempo a gente teve as questões de pênaltis não marcados. Acho que no mínimo o primeiro lance ali de toque no braço do jogador do Fortaleza poderia ter sido marcado pênalti tranquilamente. Recentemente teve uma situação com um jogador nosso, né, o Léo Índio na Copa do Brasil, no lance muito parecido, inclusive o braço do Léo Índio estava até mais próximo do que o jogador do Fortaleza, mas aí entra, né, a velha figura do Weber Roberto Lopes, conhecidíssimo nosso, né. E a gente, antes do jogo, já estava imaginando que alguma coisa assim ia acontecer, infelizmente aconteceu. Mas poderia ter sido pior, né? A gente teve um jogo recentemente no Jacone aí contra o Sport, em que a gente criou o volume de jogo, não conseguiu fazer o gol, o Sport foi lá e fez um golzinho, então poderia ter acontecido uma tragédia dessa aí também no sábado. Então o empate não é tão ruim, acho que principalmente pelo adversário. Bom, já nem tem muito tempo para lamentar a vitória que não aconteceu, porque hoje já tem jogo, um jogo importante contra a equipe do Goiás. O Goiás fez um bom jogo contra o Criciúma, reclamaram muito da arbitragem, poderia ter saído com uma pontuação de lá. Esse Goiás aí tem uma das maiores folhas da Série B, é um bom time, tem o Lucas Lima, tem o Rodrigo Soares, aquele que nos ajudou na Série A do Campeonato Brasileiro, tem o Juninho, aquele volante ex-América, então é um time que de forma nenhuma pode ser desprezado, e eu vejo o seguinte, eu vejo que o Goiás vai encarar esse jogo como uma guerra, por quê? Porque o Goiás, se chega a perder esse jogo para o Juventude, eles vão ficar já a 5, 6 pontos do G2, isso aí faltando depois, né, 16 rodadas para acabar a competição, pode acabar complicando, né, as pretensões do Goiás, que já está há 3 anos na Série B, é um clube que sempre acaba brigando para subir para a Série A e até financeiramente aperta ficar tanto tempo assim na Série B. Então, o Goiás, internamente, imagino que vai passar por seu elenco a importância desse jogo, porque pode se complicar e claro que também já vai enfrentar um adversário direto nessa briga. Então, eu vejo que o Juventude vai ter um jogo muito difícil lá, não pode nem passar perto de fazer uma atuação como fez lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aonde a gente ninguém sabe explicar o que aconteceu, na verdade, né? Baixou concentração, noite de azar, sorte do adversário, tudo ao mesmo tempo, não sei. Mas eu espero que a gente tenha aprendido uma lição importante naquele jogo, porque os nossos jogos fora de casa não podem ser daquela forma. Já o último jogo fora de casa que nós tivemos contra o Novo Horizontino, excelente vitória, não foi um jogo de primor técnico nosso, passou longe disso, mas, né, dentro das oscilações naturais do jogo, nós fomos bem defensivamente e nas poucas oportunidades que tivemos, uma delas a gente achou o gol lá e saímos com uma excelente vitória. Por que não isso acontecer hoje na Serrinha? O empate eu já considero excelente, excelente mesmo. A gente tem o desfalque aí do Marcos Paulo, que não vai jogar, o zagueiro. A gente não tem o Mineiro, mas o Luan sempre dá conta do recado ali. Deveria ser o titular da camisa 5 para mim. Não fez um bom jogo contra o Fortaleza? Não fez, mas a gente tem que pegar o todo. No todo, o Luan sempre nos ajudou muito.
e a tendência é que o Barbieri mantenha essa estrutura dele do 3-4-3, porque o Barbieri não costuma alterar sua estrutura inicial de jogo. E aí fica aquela dúvida, o Barbieri vai apostar de novo no Safira, MP e o Luiz Amarília centralizado, ou ele centraliza novamente o Safira para colocar mais velocidade com o Fábio Lima? Não sabemos. E claro, outro desfalque importantíssimo é o Jandrei, que além de nos ajudar muito debaixo das traves, como foi no último jogo contra o Novo Horizontino, fora de casa, ele tem ele ajuda muito naquela primeira construção de jogo, e tem os lançamentos longos que ele faz muitas vezes achando os extremas, os alas, que acaba desafogando muitas vezes o jogo quando o adversário está pressionando. Mas a gente tem que confiar no menino aí, no Pedro Rocha, que tem nos ajudado muito, e a gente precisa nesses momentos confiar no elenco. Então é isso, vamos para esse jogo importantíssimo. Eu assino o empate, mas quem sabe Papai do Céu nos ajuda hoje e a gente consegue uma vitória para já recuperar esse jogo contra o Fortaleza, já levantar bem o moral e seguir firme o nosso propósito de nos encontrarmos na Série A do ano que vem, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.